Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num conjunto de notícias recentes da Hungria, tudo do dia 12 de maio de 2025, lá do Daily News Hungary. A ideia é tentar entender os pontos principais, sabe? Que vão desde política externa até economia e questões sociais. Exatamente. Vamos conectar esses pontos para ter um panorama melhor do que está acontecendo por lá. Tem desde umas decisões políticas assim meio inesperadas até indicadores econômicos e uns incidentes que chamam a atenção. Certo, vamos lá então? Começando por uma que parece bem curiosa na política. O governo do Viktor Orbán, que, poxa, desde 2015 fala em defender a minoria húngara na Romênia, né? Sim, sempre foi uma bandeira forte dele. Pois é. E agora parece que está apoiando o George Simeon, que é um candidato a presidente romeno, nacionalista e declaradamente anti-húngaro. Como é que pode isso? Essa é a grande questão, né? Parece uma contradição. O que as fontes indicam é que a equipe de campanha do Orbán está sim em contato com o Simeon, e o Simeon, por outro lado, ele se alinha ideologicamente com figuras como o Trump, o movimento MAGA, e ele vê no Orbán um possível aliado, sabe? Para formar uma futura frente nacionalista na União Europeia. Entendi. Ele condena a Rússia, apoia a Romênia na UE, mas é contra mandar ajuda militar para a Ucrânia, busca essa aliança de governos nacionalistas. Mas e a comunidade húngara lá na Transilvânia, em Erdély? Como eles reagem a essa aproximação que o Orbán está fazendo? A reação é péssima. Há uma rejeição bem grande ao Simeon por parte dos húngaros de lá. As igrejas locais, a comunidade mesmo, eles se posicionaram contra esse apoio. Imagino. Então vai contra o que o Orbán quer. Exato. Desafia a linha dele. A justificativa oficial do governo húngaro é que eles precisam buscar a melhor cooperação possível com quem for eleito nos países vizinhos, né? E garantem que não vão aceitar restrição aos direitos dos húngaros étnicos lá na Transilvânia e em Szeklerland. Mas soa um pouco... A fonte até menciona uma percepção de dois pesos, duas medidas. Tipo, comparam a postura dura contra a Ucrânia com esse apoio agora quase obrigatório ao Simeon. Talvez seja uma aposta estratégica do Orbán, né? Priorizar uma aliança nacionalista maior na UE, mesmo que crie esse problema agora. Faz sentido eu pensar por aí. É uma dinâmica bem complexa mesmo. E essa complexidade política, será que ela se reflete na economia? Porque os números do orçamento que a gente viu parecem preocupantes. Sem dúvida, reflete sim. Olha, o déficit orçamentário chegou a quase 3 trilhões de forintes húngaros no fim de abril. Isso já é quase 70% da meta para o ano inteiro. Nossa, 70% já em abril? Exato. O Ministério da Economia Nacional diz que, em parte, isso se deve ao pré-financiamento de programas da União Europeia e também a outras despesas extras, né, extraordinárias. Entendi. E como essa pressão econômica aparece assim no bolso das pessoas? A gente viu notícias sobre o custo de moradia, por exemplo. Isso. Os aluguéis residenciais subiram. Tiveram um aumento anual de 7,6% em abril. Bastante. E em Budapeste foi ainda mais, 8,6%. O aluguel médio lá está batendo uns 250 mil forintes. Em Debrecen, que é outra cidade grande, 225 mil. E o que as pessoas procuram mais? Os dados mostram que os inquilinos, muitos jovens, sabe, procuram apartamentos claros, com varanda, isso para quase 40%. E cada vez mais gente quer ar-condicionado, uns 30%. E o lugar mais popular em Budapeste continua sendo o distrito 11, Újbuda. Interessante. Mas, ao mesmo tempo que o aluguel sobe, o governo interveio em outro custo, né? O do seguro residencial. O que foi que eles fizeram? Isso, correto. O Ministério da Economia elogiou uma decisão que as seguradoras tomaram, voluntariamente, de limitar aumentos que eles consideraram injustificados. Foi voluntário. Foi o que o governo disse, elogiou essa iniciativa. Elas concordaram em não passar dos preços de dezembro de 2024 para contratos novos até meados de 2026. E ainda vão oferecer descontos nos contratos que já existem a partir de julho de 2025. Parece uma boa ajuda. A ideia é aliviar o orçamento de mais de 3 milhões de famílias, né? Mudando um pouco de foco, mas ainda em Budapeste. Teve uma demissão importante na BKV, a empresa de transporte público. Que história é essa? Sim. O prefeito Gergely Krácsony
demitiu Tibor Bola, que era o CEO da BKV há 13 anos. 13 anos? Pois é. A demissão veio depois de surgirem umas alegações bem sérias de uma suposta organização criminosa dentro da empresa. Falavam em contratos superfaturados, subsidiárias fantasmas, uma coisa complicada. Nossa Senhora. Aí tanto a oposição, o partido DK, quanto a líder do Fidesz na Assembleia da cidade, Alexandra Sentiquirali, pediram investigações, né? E mais transparência para escolher quem vai assumir agora. Faz todo sentido. Bom, e para fechar esse nosso panorama de hoje, teve um incidente bem mais sombrio, né? Um ataque antissemita numa área de descanso de estrada. Infelizmente. Um caso bem preocupante que resultou em acusações formais contra 2 homens. Parece que começou com uma discussão boba, aí um deles soltou insultos antissemitas, cuspiu no carro da vítima. Que horror! E depois partiu para agressão física mesmo contra a vítima e outra pessoa que tentou ajudar. Usaram até um cano de ferro, quebraram óculos, celular. Meu Deus! A fonte até comenta que, embora a Hungria seja, no geral, um lugar seguro para estrangeiros, incidentes graves assim acontecem, infelizmente. Precisa ficar atento. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o quadro que fica é de uma Hungria, assim, lidando com várias frentes ao mesmo tempo, né? Manobras políticas internacionais que parecem até contraditórias. Exato. Uma pressão econômica forte, que a gente vê no déficit, no custo de vida, mas também com o governo tentando intervir em algumas áreas, como nos seguros. Isso. E por baixo disso tudo, tensões sociais que podem acabar explodindo em violência, como nesse ataque. Exatamente. É a justa posição desses eventos que levanta perguntas importantes, sabe? Sobre quais são as prioridades do governo, como a economia vai aguentar e até sobre a coesão social do país mesmo. É um cenário com muitos desafios acontecendo ao mesmo tempo. Fica mesmo a pergunta no ar, né? Como é que essa interação toda, política externa ambiciosa, as dificuldades econômicas aqui dentro e essas rachaduras sociais, como tudo isso vai de fato moldar os próximos passos da Hungria? É algo para a gente continuar de olho. Com certeza. Muita coisa para observar. Até a próxima análise.